Fé é uma palavra bastante comum. Fé é quando acreditamos em algo que esperamos. Fé é uma palavra muito poderosa. Uma fé vitoriosa nos move, guia, protege e nos faz viver de forma plena. Essa fé move montanhas e gera a força necessária para vencermos as nossas batalhas. Mais do que nunca, é tempo de ativar a nossa fé em Cristo para a nossa retomada de vida. E hoje vamos aprender sobre uma fé vitoriosa que alivia minha dor. Baixe o esboço dessa mensagem pelo aplicativo da Igreja da Cidade e se prepare para receber o que será ministrado hoje. Igreja da Cidade, sua família onde você estiver. Amém. Estamos na série Fé Vitoriosa. E nessa série estamos falando sobre o tipo de fé que temos. O mundo fala muito de fé na fé. O mundo fala muito de você simplesmente ser uma pessoa positiva, você acreditar. Tem aquele velho ditado: o importante é você acreditar em alguma coisa e no final vai dar tudo certo. Porém, nós que cremos em Jesus, Jesus disse que até uma pequena fé seria suficiente para que montanhas se movessem de lugar e até fossem lançadas ao mar. Ou seja, uma pequena fé na pessoa certa produzirá grandes resultados. E a fé em Jesus não é simplesmente pensamento positivo, autoajuda, não é simplesmente aquela força de vontade, não é misticismo, é na verdade uma fé prática, uma fé funcional. Nós cremos que a palavra de Deus nos dá norte, a forma que nós cremos nele vai mudar a forma que eu me relaciono com meu filho hoje mesmo, a forma que eu vejo o meu trabalho na segunda-feira, como eu lido com o meu dinheiro, como eu lido com as minhas emoções. A fé em Jesus é transformadora, é poderosa, é para a vida. E nós temos uma cultura na Igreja da Cidade, que as nossas mensagens são práticas, são para a vida, te dão é como se te desse todas as semanas uma tarefa de casa, te desse algo para você praticar em seguida, porque Jesus já disse que feliz não é quem ouve as palavras, feliz quem ouve as palavras e obedece, quem põe em prática. Você é feliz quando você vive aquilo que você crê de fato em Jesus. Nós já passamos a primeira semana, que foi fortalece a minha humanidade. Segunda semana, define a minha identidade. Terceira semana, refrigera a minha alma. Quarta, restaura as minhas emoções. Hoje, alivia a minha dor. Nós cremos na palavra de Deus como está lá, 2 Coríntios 2,14, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O perfume de Cristo em você, ele tem cheiro de conquista, tem cheiro de vitória. As pessoas olham para você e vê que você supera, e quando você supera, você está manifestando quem Ele é. Sua vida tem sabor, sua vida tem sentido, sua vida marca o ambiente onde você está. O apóstolo Paulo falou que a nossa vida é como um perfume de Cristo. Também lá em 2 Coríntios 5,7 fala: porque não vivemos por fé, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós não vivemos pelo que vemos, nós não vivemos por aquilo que vemos a olho nu. Nós vivemos, na verdade, por aquilo que cremos. Esses dias, o Samuel, com as suas perguntas intermináveis, ele falou assim: pai, o sol, então, é a maior coisa que existe no universo. Eu falei: olha, a maior do sistema solar. Aí ele pegou e falou assim: não é a maior coisa, porque a maior coisa do universo é Jesus, né? Aí eu falei: não, Jesus não é uma coisa, Jesus não é matéria, na verdade Jesus é Espírito. Então eu falei para ele: nós não vemos Jesus, nós cremos em Jesus e Ele é muito real. E é interessante que ele começa a pensar naquilo que é maior que a mente dele consegue imaginar, e ele fala: mas Jesus é maior do que essa coisa. Ele não é uma coisa, mas Ele é maior do que qualquer coisa. E essa é a nossa fé, e nós cremos nele, nos movemos nele. E hoje então vamos falar sobre uma fé que funciona como? Ela traz alívio à dor.
ela traz alívio nos tempos difíceis. Se a minha fé não funciona num tempo de dor, para que serve a minha fé? Eu vou ter que precisar de outra coisa quando eu tiver com dor, quando eu tiver problemas, quando eu tiver perdas, quando eu tiver situações difíceis, quando eu tiver enfermidade, quando eu sofrer a traição, quando eu sofrer o luto, quando eu sofrer a decepção com as pessoas. Assim a minha fé não funcionar, a minha fé não faz tanto sentido assim. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre uma fé vitoriosa que traz alívio à nossa dor. Salmo 56:8 diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? A palavra de Deus fala que Deus está sempre presente na nossa dor. Nós cremos que Deus não simplesmente é Deus que fica assistindo a gente, sabe? A gente tem falado aqui que tem pessoas que, por causa de uma resposta a um tipo de fé triunfalista, eles fazem com que você se sinta culpado se você crê que Deus é suficiente para você nos momentos de dor e que Deus prospera você. Agora, eu não tenho que me sentir culpado se eu creio num Deus que, se eu confio nele, caminho com ele, eu vejo resultados da bondade, da fidelidade, os frutos dele na minha vida. Então isso por quê? Porque o Senhor me convida e ele revela na palavra dele um Deus que recolhe as minhas lágrimas, um Deus que está presente no momento de dor, um Deus que está presente no momento de situação difícil. E eu não sei se você já chorou sozinho, tá? Se você já chorou sentindo aquela dor profunda. E aqui o texto fala que quem confia em Deus, na verdade, nunca chorou sozinho, porque Deus é um Deus que recolhe as nossas lágrimas. Amém? Ele guarda no odre dele. Você está caminhando com ele, ele está passando junto com você. Sabe quando você tentou explicar o que você sentia para alguém que você não conseguiu? Você tentou passar um pouco da sua dor e não foi suficiente? Ele sabe como é que é, ele sabe como funciona. Você jamais está sozinho. E a nossa fé em Jesus, ela nos leva a perceber isso, perceber que nunca estamos sozinhos, e isso alivia a nossa dor. Agora, falar de alívio à dor, por que Deus às vezes não tira uma dor? Teve um dia que eu acordei pela manhã, eu coloquei o pé no chão. Quando eu coloquei o pé no chão, eu senti uma dor, uma pontada violenta na cabeça, uma dor de cabeça assim. E quando eu morava numa casa, quando eu descia as escadas, quando eu ia descendo, parecia que tinha um barulho dentro da minha cabeça, pum, pum, e eu com aquela dor. E aí, com febre, eu fui ao médico e descobri que eu estava com início de pneumonia. Agora imagina se eu começo a desenvolver uma pneumonia e não sinto uma dor. O que ia acontecer? A pneumonia me mata. A dor é sintomática. A dor revela um problema. Às vezes a dor vai mostrar que tem alguma coisa dentro de você que não está muito bem. Então Deus, ele não vai tirar uma dor que pode fazer algo bom a você, mas ele alivia a sua dor quando é necessário. Ele caminha com você. E nós temos que crer nesse Deus que se importa, porque se Deus me fez para sentir dor por dor, ele é um Deus o quê? É um sádico. Ele é um Deus que não se importa. Agora, se ele recolhe as minhas lágrimas quando eu tenho que passar por dor, ele está trabalhando para o meu bem e ele não está me deixando passar por momentos difíceis sozinho. Esse é o nosso Deus, amém? Esse é o nosso Deus, quem cremos, confiamos e nele esperamos, e temos que caminhar nessa perspectiva. Então temos que pensar que a dor é sintomática. Aliás, quando você começa a assistir TV um pouquinho, parece que o mundo inteiro tem dor de cabeça, dor nas costas, não é? Toda hora aparece uma propaganda de remédio para dor. Toma esse negócio, a dor desaparece. Aí é de tudo, né? Aí começa lá, é dipirona, é Tilenol, é ibuprofeno, é Advil, é um monte de coisa. Parece que o mundo vive na dor.
E parece que a gente não devia ter dor com nada. E parece que a gente vai só cuidar com sintoma. Ei, Deus não é um Deus que apenas alivia um sintoma. Ele cura a gente aonde a gente precisa ser curado. Ele vai na profundidade do problema. Ele nos faz ter força para enfrentar o que a gente precisa enfrentar, tratar o que a gente tem que tratar e sair curado do outro lado. Deus não é um Deus só de analgésico, não. Ele é um antibiótico que você precisa para a sua infecção. Ele traz a cura. E eu queria que, antes de falar sobre o alívio da dor, eu queria falar como nós podemos transformar a dor em algo bom. Porque a dor, ela não é de toda ruim, ela é um sintoma e ela pode nos ajudar. Então vamos lá. Deus usa a dor para impulsionar você. Deus usa a dor para impulsionar você. Aquele dia eu fui para o médico porque estava doendo, porque se não tivesse doendo eu tinha ido trabalhar. Quando é que você vai no dentista? Você ama ir no dentista? Se for lá na pastora Esther, se for lá nos odontólogos da nossa igreja, a gente até não tem medo, né? Vamos pensar assim. Mas você vai para uma cadeira de dentista quando está doendo pra caramba, não é? Então a dor te tira do seu conforto e te leva para um lugar de tratamento. Ela impulsiona, ela te faz se mexer. É interessante que nós vemos na parábola do filho pródigo. Quando é que o menino procurou ajuda? Quando é que ele viu que ele precisava voltar para o pai? Quando é que ele percebeu que ele tinha tomado a decisão errada? Vamos ler Lucas capítulo 15, versos 14 a 18. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Por que Deus não tirou a fome do filho pródigo? Por que Deus não... Ele poderia ter falado assim: não, Senhor, se o Senhor me ama, tira a minha fome. Mas Deus não falou para ele que ele seria curado da fome milagrosamente. Falou para ele: você tem que voltar para o lugar onde tem comida. Você tem que voltar para o lugar para onde você não deveria ter saído. Imagina a vergonha de voltar para casa, falar: pai, eu falei que o jeito que você fazia estava tudo errado. Eu falei que eu queria viver do meu jeito. Eu falei que eu queria ir embora, mas olha, eu estava errado. Imagina fazer o que tinha que ser feito, enfrentar a vergonha, passar pela real cura, ser recebido de casa em volta. Era algo que ele não estava querendo fazer. Mas chegou um momento que, ao sentir a fome, a dor da fome, a dor do desamparo, a dor de estar sozinho, a dor de estar longe, ele se lembrou do que ele tinha na casa de seu pai. E aí ele decidiu voltar. Talvez tenha uma dor hoje na sua vida. Ela está te impulsionando a ir para algum lugar que Deus tem para você. Então, você pode transformar a dor em algo bom. Você pode transformar a dor em algo pensando no que você pode viver. Não quer dizer que Deus não cura dores. Deus cura. Só que às vezes Ele vai curar por meio de uma atitude sua. Às vezes Ele vai curar por meio de uma atitude de outras pessoas. Às vezes Ele vai curar simplesmente por uma atitude direta dEle. Mas Deus sempre tem um caminho de cura para nós. Amém? Então, outra coisa, Deus, Ele usa a dor para direcionar você. Ele vai usar a dor para que você seja direcionado. Hebreus 12:7. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Trabalhando com juventude, muitas vezes, quando em uma palavra de confronto, uma palavra ali fazendo perguntas em escolhas que a pessoa fez errada, e ajudando a pessoa a ver o caminho correto, e tentando às vezes ali, não simplesmente, sabe aquela coisa de não passar a mão na cabeça quando alguém está fazendo uma coisa errada, e você ajudar ela a ver o caminho certo, e aí depois de uma palavra dura,
depois de choro, depois de um momento de ali pastoral, de oração, eu já ouvi algumas vezes que aquela pessoa se sentiu amada, porque recebeu uma palavra de correção que um pai físico às vezes não deu. Porque uma palavra dura que direciona, uma correção feita em amor, é fruto da ação de Deus sobre nós. Tem uma história, graças a Deus que eu não sou um pastor de ovelhas literalmente falando, né? Mas tem uma história que fala que pastores, e ela é baseada em fatos reais, pastores no Oriente, eles cuidando das ovelhas, às vezes sempre tem aquela ovelha perdidinha, sabe? Lá em casa eu tenho um filho, às vezes meio perdidinho, eu já perdi ele no Parque Santos Dumont. Eu estava outro dia no sítio, aí uma labradora avisou que ele tinha fugido, e aí a gente foi atrás, ele estava na estrada, indo embora sozinho, com 3 anos de idade, e aí eu combinei com ele, quando eu falo assim, Samuel, ele fala, eu estou aqui, para a gente saber onde ele está. Eu falo, você é um fujão, rapaz. E às vezes tem uma ovelha fujona, sabia? Ele está aprendendo a andar, está aprendendo a dar os próprios passos, daqui a pouco ele está longe. E aí então, tem as ovelhas, literalmente falando, que também, volta e meia, ela se coloca em perigo de ser atacada por lobos, por cair num despenhadeiro, por ficar desgarrada do rebanho, perdida e não saber voltar. E aí aquele pastor, a única forma que ele consegue de proteger a vida daquela ovelha, é algo que dói. Ele quebra a pata dela e coloca uma tala. E aí ela não pode mais ir muito longe. E aí parece que é como se fosse assim, toda vez que ela pensa em ir para longe, ela pensa assim, tem alguma coisa aqui me lembrando que vai doer se eu caminhar muito tempo longe, então é melhor eu ficar por aqui. Aí ela cresce, ela entende que o lugar dela é ali, ela não vai mais para longe, e aquela dor momentânea educou aquela ovelha para o caminho que ela deveria seguir. Aristóteles, ele disse certa vez, algumas coisas nós só aprendemos por meio da dor. Educar às vezes, tem momentos que a criança não entende o que conversamos, não entende a gravidade de uma situação, ela não é capaz de compreender alguns comandos que os pais saudavelmente têm que passar, e aí vem as correções que tem que ser feitas em amor, que não é descontar uma raiva, que isso é errado, que não é espancar a criança, que isso é crime, é a correção feita em amor. Eu me lembro, até hoje eu me lembro das correções que os meus pais me fizeram, e são situações que eu me lembro ou com humor ou com gratidão, porque o humor era quando eu pulava de uma cama para outra para não ser pego, e com gratidão é porque minha mãe sempre pegava uma varinha de árvore, e ela disse que pegava a varinha porque até ela na árvore pegar a varinha já deu tempo da raiva ir embora, entendeu? Aí ela voltava, ela citava um versículo bíblico só para nos humilhar um pouquinho, né? Normalmente era assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí explicava que amava, e aí eram 2 ou 3 varadinhas. Até isso acontecer, gente, era 15 minutos, mas parecia que era 15 anos, entendeu? Vai para o quarto e tal. E aquilo gerava o quê? Gerava uma mudança de atitude. Era uma linguagem de amor benéfica, de educação. Então, a dor às vezes é uma correção paterna de um pai amoroso, de um pai celestial que nos ama e que nos direciona para o nosso propósito, para o caminho que Deus tem para as nossas vidas. Outra forma de transformar a dor em algo bom, Deus usa a dor para transformar você. Deus usa a dor para te transformar. Na versão da Bíblia Nova, a Bíblia Viva, Isaías 48:10 diz: eu fiz vocês passarem pelo fogo do sofrimento, para deixá-los puros, como a prata é purificada na fornalha. Muitas vezes o fogo na Bíblia, ele lembra o quê? Ele lembra purificação. Eu assei um pão de queijo lá em casa ontem, e eu fui com um pano para pegar a forma, a assadeira, e sabe quando sobra um pedaço de pano e você não percebe? Aí fez aquele barulhinho, sabe, de queimado. Fogo dói, não dói? Graças a Deus pela dor, porque se eu não percebesse que
estava queimando, eu poderia perder o dedo, ia continuar queimando. Então a dor me fez eu tirar o dedo e não queimar tanto. Mas o fogo dói. Mas a Bíblia fala que o fogo é usado para nos refinar. Não existe maturidade se você não passar pelo fogo. É o fogo do Espírito e é o fogo da provação. Você precisa dos dois. A gente só quer o fogo do Espírito, aleluia. Mas Deus também tem o fogo da purificação. É o fogo da transformação. Você nunca sabe quem você realmente é até que você passe por uma dor. Um casamento nunca sabe a sua consistência até que passe por dores. Você nunca sabe qual é o seu compromisso real com Deus, o seu compromisso real com o seu cônjuge, os seus reais valores na vida, até que você passe por uma situação de dor, é ou não é? Já teve aquele momento de dor que você quis chutar tudo para cima, meter o pé e ir embora? Aí por que você não foi? Porque você amava. O que foi testado nessa situação? Foi o amor. Se eu não amo, eu vou embora, porque dói. Agora, se eu não me preocupo só comigo mesmo, é porque eu amo o outro, então eu fico. Então tudo é provado. Então o que às vezes o fogo tem que purificar na nossa vida? O que o fogo tem que purificar na sua vida hoje? Será que é o egoísmo? Será que é o materialismo? Será que é o orgulho? Será que é a impaciência? Será que é o medo? A incredulidade? Permita que o fogo da provação purifique você e você se transforme numa pessoa melhor. Eu acredito que o fogo, por si só, ele assim, a dor por si só não é capaz de transformar. Não é porque você passa por provação que você se torna uma pessoa melhor. Mas é quando você confia em Deus, ouve a voz de Deus, e você compreende o propósito de uma provação, é aí que você é transformado para a glória de Deus. Por isso que o ponto aqui é como que você transforma a dor em algo bom, é você que transforma. A questão não é o problema que você está passando, é o que você está fazendo com o problema que você está passando. A grande questão não é a dor que você sente, é o que você faz com a dor que você sente. E essa é a grande questão. Então a dor é um teste. Ela expõe você sem filtros. Ela coloca você estava colocando filtro, tratando, mais cor, menos cor, mais luz, menos luz. Tira uma foto no final do dia, toda maquiada, para postar no outro dia, fazendo de conta que era bom dia, naquele outro dia de manhã, mas tinha sido no dia anterior. Você vai filtrando, você vai fazendo, né? A galerinha aí que é boa de Instagram, mas a dor, ela tira o filtro de você. Ela expõe, sem maquiagem. Pega na hora do jeito que é. E aí conhecemos qual é a real por trás dos filtros. A dor, ela vai revelar a nossa realidade. Deus usa a dor para proteger você. Deus usa a dor para te proteger. Então vamos lá. O texto diz aqui em Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Então a dor muitas vezes é o que? É algo para te proteger. Tudo que está acontecendo é para o nosso próprio bem. Nós temos que confiar nesse Deus. Deixa eu te dizer algo a você que está passando por uma dor aqui hoje. A dor pode ser uma bênção disfarçada. Você pediu promoção. Você pediu casamento, você pediu prosperidade financeira, você pediu algo lá, e aí vem uma dor. Talvez você não está percebendo que a dor está formando você para aquilo que Deus tem para você. Tem uma dor que passa na nossa vida para nos purificar, para nos transformar. Você sabe o que é diamante? Se você pegar carvão e diamante, eles têm as mesmas propriedades. Só que o diamante ele foi submetido a uma alta temperatura e uma alta pressão por muito tempo. Ele é transformado em diamante. Deus está transformando você para a glória dEle. Ele está trabalhando na sua vida. Não há grandeza sem dor. Não há grandeza sem dor. Gente, pensa comigo. Vamos pensar em coisas aqui boas que o homem pode produzir. Tem chocolate, tem café, não é verdade? Tem azeite,
Por exemplo, azeite, você precisa colher a azeitona e prensá-la. O café tem que ser colhido, tem que ser seco, tem que ser torrado e tem que ser moído. E se for moído na hora antes de passar a água, fica melhor ainda. Quantos concordam comigo? Aleluias. Oh Jesus, café é bom demais, não é? O meu avô tinha uma plantação de café. E aí um dia ele falou, vamos lá ver a plantação de café. E aí quando eu cheguei, ele tinha uma plantação de café atrás do curral. E aí quando eu fui atrás lá de onde ele tirava leite das vaquinhas de manhã, eu vi um monte de frutinha vermelha. Falei, nossa, isso aqui não é café. É porque na verdade, sem o processo, nós não temos o produto. E nós vivemos num mundo que todo mundo quer o produto sem o processo. Não é verdade? A gente quer o azeite sem a azeitona ser prensada. A gente quer o vinho sem a uva ser prensada. A gente quer o café sem o café ser colhido, seco, torrado e moído. A gente quer a maturidade, a gente quer a vida plena, a gente quer o dom de governo funcionando plenamente, profetizar e ter autoridade sobre o ambiente, ter aquela carreira poderosa, estar naqueles lugares de influência na sociedade, operando milagres, fazendo grandes coisas, mas sem passar por um processo. Ei, se submeta ao processo e colha o produto na sua vida. Deus tem um processo para purificar você. Deus tem um processo para promover você. Não existe promoção sem processo. Processo na caminhada com Deus é o quê? É uma escola de promoção do céu. Por isso que a dor é uma bênção disfarçada. Deus usa a dor para amadurecer você. Deus usa a dor para amadurecer você. Portanto, deixem a esperança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver plenamente crescida, o que vai acontecer? Vocês estarão preparados para qualquer coisa, serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Quantos recebem essa palavra aqui? Aleluia, é isso, vamos amadurecer, vamos crescer. Às vezes você está sentindo dor, é dor de crescimento. Dizem que crescer dói, sabia? Eu não cresci muito, então eu não sei muito como é que funciona. Mas o paizão sempre fala, os filhos dele cresceram bastante, que os filhos reclamavam de dor. Ele dizia, é dor de crescimento. Dor nas costas, dor no joelho, dor no braço, dor nos dedos. Ei, você talvez está passando por dor. É um processo que está revelando, é um sintoma. E esse sintoma é de algo bom. É sintoma que você está crescendo. É sintoma que você já não reage mais como criança, não fala mais como criança, que você não está mais em lugares de criança. Quando você cresce, você assume responsabilidades, e algumas delas doem, mas isso só revela que você cresceu, que você é adulto, que você cumpre prazos, que você tem palavra, que você suporta problemas, que você não entrou no Hop Hari não, você entrou numa escola de maturidade de Deus, onde você vai crescendo, avançando, amadurecendo, cresça nos processos que Deus colocou você. Tem esses processos de Deus, são gloriosos na sua vida. A dor é o alto custo do crescimento. A dor é o alto custo do processo de Deus que nos faz crescer. Então vamos lá, porque você tem uma fé vitoriosa em Cristo. Como nós vamos reagir? Primeiro, não fuja da dor. Não fuja da dor. Jamais fuja da dor. A dor não é para você fugir. Crianças fogem da dor. Adultos resolvem quando estão na dor. Lucas 2,19, Maria, porém, o que ela fazia? Estava tudo embaralhado na vida dela, momentaneamente falando. Guardava todas as coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria se viu grávida antes de estar casada, foi julgada pela sociedade. O seu marido, o seu noivo prometido em casamento queria deixá-la. Até que o anjo, ele só não deixou ela porque o anjo falou com ele, gente. O anjo foi lá e falou assim, é coisa minha, não se precipita. E aí depois
ela vai e o bebê vai nascer, não tem lugar nenhum para o bebê nascer, gente. Aí sai de um lugar, vai para o outro, aí o bebê nasce. Aí esse texto diz que é o momento que depois que os pastores vieram visitar, foram avisados olhando os céus, e eles levaram presentes para Jesus. Jesus nasceu ali no lugar onde os animais comiam, e aí quando ela viu tudo isso acontecendo, ela não entendia, como assim? Eu vou gerar o Filho de Deus, eu vou gerar o Rei dos Reis, eu estou aqui, fui escolhida por Deus para essa missão incrível. Ela ficou impressionada, as palavras do anjo Gabriel a deixaram atônita. Mas aí quando vai acontecer, o noivo quer deixar, não tem lugar para o menino nascer, e depois que nasce ainda Herodes quer matar, entendeu? Será que doeu, gente? Só que Maria não fugiu da dor. Maria observou e guardou tudo no coração. E por isso ela cumpriu o seu propósito. Por isso o Filho de Deus foi então manifesto em plenitude, 100% Deus, 100% homem. Viveu seu ministério, foi até a cruz, porque alguém que passou por dor, não parou, não fugiu, enfrentou, guardou no coração e foi compreendendo. Eu quero te convidar hoje a ter as atitudes que Maria teve. Não fuja, observa. Não entendeu? Guarda no coração. Sabe, a gente tem mania do que a gente não entende, porque a gente tem mania de controle. Aí tem coisa que a gente não entende. Aí o que a gente quer fazer? A gente quer fugir, a gente quer ir embora, a gente quer desistir. Só que Maria não, ela parou, ela observou, ela guardou no coração. E aí o propósito de Deus se cumpriu. Vamos guardar no coração, refletir, processar com Deus. Vai ficar tudo bem. Aleluia! Vai ficar tudo bem. Segundo, você que caminha na fé vitoriosa, não culpe Deus. Não culpe a Deus. Sabe, você não está passando por uma situação, não é porque Deus quis que você sofresse por sofrer. Sabe, Ele não é culpado da sua dor. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você não está passando por uma dor porque Deus quis que você sofresse. O propósito de Deus nunca é o sofrimento. O propósito de Deus é o crescimento. O propósito de Deus é a frutificação. O propósito de Deus é a promoção. O propósito de Deus é a maturidade. O propósito de Deus é a unção dele sobre a sua vida. E o caminho que pode te estar conduzindo para lá é um caminho que tem dor no processo. Então não culpe a Deus. Celebre a presença de Deus no meio da dor. E vai ser muito melhor do que qualquer analgésico. Na verdade, você vai enfrentar corajosamente. Por que Paulo e Silas, na prisão, meia-noite, num beco escuro, fedido, amarrado, sem poder mexer pé e mão, meia-noite eles cantavam, e cantavam alto? É porque eles não estavam culpando a Deus. Eles não estavam lá, tá vendo? Fui pregar a palavra, ele falou que se a gente fosse, o nome dele ia dar tudo certo, e agora a gente está preso, olha o que dá seguir a Deus. Eles não estavam lá desse jeito. Eles estavam lá celebrando a Deus, e quando eles celebraram a Deus no meio da dor, as cadeias caíram no chão, e eles foram libertos. É tempo de vermos o propósito de Deus. Agora essa é a dica de ouro, tá? Agora o terceiro ponto aqui, a mensagem da igreja da cidade é cheia de truques e quebra-galhos e dicas, tá? Essa aqui vale 1 milhão, tá? Fale menos. No meio da dor, fale menos. Sabe por quê? Olha só, Provérbios 21:23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quantas vezes eu sofro pelo que eu falo? Quantas vezes eu estou num problema porque eu falei demais? Não é verdade? Falar demais, sabe o que faz? Faz você entregar seus problemas para redes sociais e não para Jesus. Faz você falar mal dos outros ao invés de buscar ajuda diante de Deus. Faz você transferir a culpa para outras pessoas. Faz a gente passar vergonha. Então, fale menos. A Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que quando a gente fala menos, a gente evita sofrimento.
Vamos ouvir a palavra de Deus, que ela está certa. Amém? E por último, recorra a Jesus. Recorra a Jesus. Não é só deixando de fugir, não é só falando menos. Na verdade, eu preciso buscar ajuda no lugar certo. Mateus 8, 5 e 6. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse-lhe: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Tinha uma pessoa aqui com um problema, tinha uma pessoa aqui com alguém muito doente, com alguém sofrendo muito, e no meio da dor, ele fez a coisa certa, ele buscou Jesus, ele buscou quem resolve. Você sabe qual que é a diferença de reclamação e oração? Reclamação é falar para a pessoa errada, e oração é falar para a pessoa certa. Quando você reclama, você fala com quem piora. Quando você ora, você fala com quem resolve. Sabe, quando muitas vezes nós estamos passando por um problema, e nós não temos a atitude de buscar a Deus, nós podemos fazer o que está ruim piorar. Sabia que tudo que está ruim pode piorar? Então, pegue esses conselhos, não fuja da dor, sabe, fale com Jesus, fale menos, recorra à pessoa certa, e você vai estar caminhando para a solução, você vai estar caminhando para o melhor de Deus para a sua vida, e você vai fazer isso, entregar o seu problema para Jesus, e não para as redes sociais. É tempo de olharmos para Jesus. Sabe o que acontece? Jesus é aquele que de fato, Ele é suficientemente poderoso, amoroso, para trazer a melhor solução para você. Quantos creem nisso? O Espírito Santo, Jesus, não é uma força, não é um poder, não é alguém que te assiste, é uma pessoa que se importa com você, que chora com você. Você tem uma compreensão do quanto Jesus se importa. Jesus chorou pela morte de Lázaro antes de ressuscitá-lo. Até sabendo que ele ia ressuscitar depois, ele chorou antes. Porque ele chorou com os que choram. Ele sentiu a dor com os que sentiam a dor. Porque ele realmente sentiu a perda de um amigo. E depois ele foi lá e ressuscitou. Então ele é capaz de compreender, ele é capaz de transformar, ele é capaz de fazer algo mais. Em nome de Jesus, a azeitona no processo vai virar azeite. Em nome de Jesus, o grão que está sendo colhido ainda, está secando, lá esturricando no sol, vai virar um café saboroso. Em nome de Jesus, aquele cacau, aquela semente de cacau amassado, vai virar aquele chocolate 70% maravilhoso. E você vai desfrutar dos processos aonde Deus está trabalhando na sua vida. Permita que Jesus faça algo incrível no momento em que você está passando. Sabe por que ele entende o que fazer e sabe como faz? Hebreus 2:10, ao levar muitos filhos à glória, convia que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Jesus sofreu por nós, para nos salvar. Ele foi conhecido como homem de dores. O homem de dores sabe tudo de dor e está trabalhando a seu favor. Temos que confiar. Hebreus 16:33, eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Temos uma fé que não é derrotista, mas não é triunfalista. Temos um Deus que nos disse que teríamos problemas, e nós temos uma fé vitoriosa, porque Ele disse que Ele venceu por nós, e podemos confiar nele, e assim avançamos para o que Deus tem para nós. É tempo de respondermos a esse amor de Deus, a esse processo de Deus, a essa busca de Deus pelo nosso coração. É tempo de olharmos para Ele, e o primeiro passo, o mais importante passo,
Está em Romanos 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Essa tarde é tempo de crer nele com todo o seu coração e declarar que ele é o Senhor da sua vida.